noite. Boa noite, minha gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala aí, quem está aqui nessa live de hoje? Hélio, que bom que você já está aqui fazendo companhia hoje, Hélio. Gente, o tema da live hoje, principais atitudes que afastam o casal. Principais atitudes. Claro, né? Que a gente sabe que tem N motivos que acabam afastando o casal, infelizmente. Mas aqui eu coloquei as principais, senão eu podia ficar aqui a noite toda. Jonas, boa noite, Jonas. Boa noite, Ana Paula. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, essa live eu acho ela muito importante, né? Muito importante. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, casais que estão com problemas, até casais que estão iniciando agora, né? Aquele casal assim que está em lua de mel ainda, se vocês quiserem compartilhar, é bacana. Até para de repente não começarem a acontecer esses problemas que a gente sabe que começam a acontecer na vida dois. E muitas vezes o casal não sabe lidar com isso, não sabe o que tem que fazer, acaba se afastando, muitas brigas no relacionamento e acabam, infelizmente, se separando. Então, antes que comecem, né, esses problemas, se vocês souberem, compartilhe essa live, eu acho super interessante. E outro aviso que eu vou falar para vocês aqui, né? Eu não sei se vocês acompanharam meus stories ontem, e eu peguei uma gripe danada. Atingiu direto a minha garganta, né? Tudo afeta a minha garganta. Então, pode ser que eu tenha alguns problemas, assim, eu trouxe até um chazinho aqui que eu fiz, um chazinho com própolis, com limão, só faltou mel, o mel puro, né? Mas vamos lá, eu acho que vai dar certo, eu vou tentar. Tati, boa noite. Se eu perceber que eu tô engasgando muito, que tá muito ruim, eu aviso para vocês, mas eu vou tentar. Eu não gosto de adiar meus compromissos, de jeito nenhum. E eu já tinha me comprometido com vocês desde ontem. Eu falei, não, eu vou fazer. Vamos então iniciar, gente? Quem mais está aqui? Fala comigo, Lauro, boa noite. Boa noite, gente. Tem alguém aqui de São Paulo também? Gente, tá muito frio para cá. Tá frio demais. Hélio, eu sei que tá frio aí, Hélio. Você me falou. Então, vamos começar, gente? Vamos começar que hoje o tema tá extenso. Boa noite. Gardilson. Boa noite. Então, gente, é assim, o que eu vim passar aqui para vocês? Os principais atitudes que afastam os casais. Principais porque, claro, né? Cada casal tem a sua singularidade, sua particularidade. E aí, de repente, acabam acontecendo vários problemas que acabam afastando. Mas eu listei aqui a grande maioria, que eu percebo nas minhas terapias, nas terapias de casal. Percebo muito alguns pontos. Então, eu resolvi pontuar todos eles. Boa noite, Ari. Boa noite, estava sentindo só falta já. E eu resolvi pontuar alguns aqui principais. É aquilo, né, gente? Quando o casal ele resolve se unir, em momento algum, Jaci, boa noite, de Hortolândia, tá um pouco frio aí também, né? Nossa, tá geladinho, né, gente? Não era para estar esse frio todo. Já estamos entrando quase em novembro. Mas fazer o quê, né? A gente não controla o tempo. Como muitas outras coisas, a gente não tem controle. José. Então, vamos lá. Quando a gente entra no relacionamento, é claro que a gente nunca entra pensando que ele vai dar errado. A gente aposta todas as nossas cartas. E esse apostar todas as nossas cartas nos deixa um pouco vulnerável em muitas situações. Então, o que acontece? O casal, quando ele começa aquele relacionamento, aquela fase de namoro, aquela fase que eu chamo a fase de encantamento, é óbvio, né, que os dois vão mostrar o lado mais bonito. Por isso que muita gente, depois que casa, fala assim, eu não sabia como é que era, depois que casou é que se mostrou. Não, não é assim, gente. Isso daí não é consciente. Isso acaba acontecendo de uma forma meio que até automática. Você também,
quando você começou esse relacionamento, é claro que você mostrava seu lado luz. Nós somos lado luz, nós somos lado sombra. Temos os dois lados, como uma moeda. E assim, a gente quando inicia um relacionamento, é claro que a gente quer mostrar o nosso melhor, o que nós temos de melhor. Então a gente vai, se arruma, a mulher, né? Vai, se arruma, vai nos passa o sábado inteiro no salão de beleza, fica super bonita, esperando, perfumada. Quando vocês saem, o momento é só de vocês. É momento para vocês se curtirem, para vocês estarem ali, os dois, concentrados um no outro, seja para dançar, seja para jantar, ir no cinema. O que importa é que esse momento é de vocês. Essa é a fase de namoro. Esse é o momento de vocês. Vocês vão se conhecendo, vocês vão se curtindo. Eu lembro que eu e o Wagner, a gente gostava muito de viajar. Então, o final de semana inteirinho era só para isso. A gente se conhecendo, a gente se curtindo. E foi super importante até a gente tomar a decisão de querer estar juntos para sempre. Para sempre é muito tempo? É muito tempo. Então, se a gente pensar assim, né? Nossa, se para sempre é muito tempo, eu vou ter que conservar isso. Era assim que eu pensava. Porque como que o meu casamento vai durar para sempre, até que a morte nos separe, se eu não ficar regando essa plantinha todos os dias? Então, esse era um pensamento que eu tinha. E os casais hoje acabam enxergando muitos casamentos como só hoje. Não vê como amanhã, depois, não vê como um relacionamento duradouro, algo que vai prevalecer aí por muitos e muitos e muitos anos. Então, eu expliquei no início da live, tá, gente? Minha garganta tá muito ruim. Eu peguei uma gripe muito forte essa semana e atingiu diretamente minha garganta. Então, eu vou tomando um chazinho, vou vendo se dá para manter, tá? Cleide, boa noite. Jaci, boa noite. Então, o casal, quando ele namora, ele tá mostrando o seu lado luz. E isso é normal mesmo. Porque você quer impressionar o outro, você quer mostrar o seu melhor lado, porque você quer ficar com aquela pessoa. Só que aí, quando vocês resolvem se unir, quando vocês resolvem, né, manter aquela vida a dois, acaba sendo não só isso. Não tem como vocês passarem focados um no outro na vida a dois. Não tem como. Porque a vida a dois, ela traz inúmeras responsabilidades. Traz a casa, as tarefas de casa, traz as contas, o trabalho, os problemas do dia a dia. Vocês irão conviver todos os dias juntos. Não é mais só aquelas horinhas de final de semana. Não dá mais, não tem mais como você só ficar mostrando seu lado luz. No início até você consegue, né, não se exaltar por tanta coisa. Você consegue manter um diálogo mais assertivo, vocês têm mais paciência, vocês conseguem mais lidar um com o outro. Só que aí os problemas eles vão invadindo o relacionamento. E gente, isso é normal. É normal em todo relacionamento. Não existe aquele relacionamento que a pessoa fala assim, não, imagina, os problemas não invadiram minha relação. Em todos os relacionamentos são invadidos por problemas e por conflitos. É por isso que o casal, em muitos momentos, ele tem que deixar um pouco essa ideia de casamento mágico, de amor acima de tudo. O casamento, em muitos momentos, ele tem que ser tratado de uma forma mais inteligente, de uma forma mais racional, porque os problemas eles vêm e se eles ficarem ali mantidos, carregados de emoção, eu falo, né, resolvendo os problemas à flor da pele, nada se resolve. Então, em muitos momentos, vocês vão ter que isolar um pouco e tratar o relacionamento de uma forma mais racional, mais inteligente. Percebe? Então, assim, não tem como você ficar mantendo só aquele seu lado bonito. Seu parceiro também não tem. Então, vocês entram naquele relacionamento, os problemas começam a aparecer, são problemas muitas vezes com relação às finanças, depois acabam vindo os filhos, vêm outras obrigações que vocês não estão acostumados. Vocês foram treinados para um casamento com filhos, com os problemas que vêm inerentes à criação dos filhos,
a educação, vocês em algum momento vocês aprenderam sobre as finanças na relação, vocês aprenderam também a lidar com os conflitos que vocês têm, vocês em algum momento aprenderam sobre as bagagens que vocês carregam para o relacionamento de vocês, não só com relação às experiências que vocês tiveram com seus pais, com relacionamentos que vocês viram, mas relacionamentos que vocês viveram e expectativas. Vocês em algum momento pararam para pensar, pararam para conversar sobre as expectativas que um tinha sobre o outro e que automaticamente despejaram em cima da relação? Acredito que não, porque a grande maioria dos casais não pensa nisso. Por quê? Porque ainda tem aquele sonho de manter aquela relação intacta, né? Não, vou levar o menos possível de problema para o meu relacionamento. E aí os casais, muitos acabam não falando sobre os conflitos que vão surgindo, só que eles vão aparecendo. Vocês são diferentes, vieram de famílias diferentes, costumes diferentes, ideias diferentes, sonhos diferentes, tudo diferente. Vocês se uniram por afinidades, porque vocês gostaram um do outro, gostaram das ideias um do outro e resolveram se unir e ter uma vida em comum. Só que isso não impede que cada um tenha a sua singularidade, a sua particularidade, que cada um tenha seus sonhos, seus projetos. E isso é super bacana que isso seja alimentado no relacionamento. Porque eu falei até na live anterior, isso enriquece demais a relação. Que ambos estejam se desenvolvendo nesse processo e que se juntem nessa estrada para caminharem juntos. Isso que é bacana. Percebe? Aí o que acontece? Durante toda essa trajetória, né? Eu não sei quantos anos vocês têm de casados, 1, 5, 10, 20. Eu vou fazer 19 anos agora em fevereiro. E eu sei bem o peso desses anos na relação. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma certa intimidade com o nosso parceiro. E isso é normal. Só que muito dessa intimidade, ela vem carregada de liberdade também. E a gente se acha no direito de falar tudo o que vem à cabeça. É onde surgem muitas críticas no relacionamento. Muitas críticas. A gente passa a enxergar, é aí que eu falei, né? Que como você não é só o lado luz, você também é o lado sombra. E os problemas, eles começam a impregnar o relacionamento, os conflitos começam a impregnar o relacionamento. Você passa a não enxergar só esse lado luz. Porque o seu parceiro, ele é uma totalidade, como você também. Você também começa a reagir através do seu lado sombra, o parceiro também começa a reagir por conta desses monte de problemas que vão surgindo. Então, vocês começam a enxergar um ao outro em sua totalidade. E o importante é que vocês comecem a se ver na totalidade, não um lado só, porque aí vocês invertem. Tudo que antes era luz, agora é só sombra. Vocês passam a ver só o lado negativo do outro. Porque o lado positivo, ele está sendo totalmente abafado. E não é assim, gente. Eu não sei se vocês já perceberam esses casais, que quando a gente tem casais assim que já estão mais desgastados, problemáticos, ela fica falando mal do parceiro para você e ele fica falando mal da parceira para o seu marido. E aí ficam lá, descarregando, reclamando, resmungando. E só vem esse lado ruim. Não existe mais esse lado bom. E nisso, o relacionamento, o Gardson está falando aqui, né? Que fez 16 anos. É aí que fica cada vez mais complicado. Porque quando você só fica vendo o lado ruim do seu parceiro, você fica falando dele o tempo todo, você fica falando dela o tempo todo. E só essas coisas ruins, justamente isso é que vai desgastando muito a relação. Porque pensa uma coisa. Para que você vai investir num parceiro que você não acha que vale a pena? Para quê? Vou dar até um tempo para vocês pensarem. Por que insistir numa relação que vocês estão convictos que a sua parceira ou que o seu parceiro só tem falhas e só tem defeitos? Por que investir num relacionamento assim?
Vocês estão vendo como muitas vezes é contraditório? No fundo, vocês percebem que existe sim o lado bom ainda no outro. Só que muitas vezes, com esses problemas que vão aí impregnando a relação, você passa a não enxergar mais. O diálogo fica cada vez mais escasso. Vocês acabam diminuindo aqueles. Lembra que eu falei no início do relacionamento? Vocês conversam muito para se conhecer. Fritz, eu estava sentindo sua falta. Alegria, alegria, alegria. Estava sentindo sua falta. E aí vocês passam, o diálogo ele vai ficando cada vez mais escasso. Aí pensa, o momento que vocês têm para conversar é carregado de críticas. Críticas negativas. Um sobre o outro. E aí que graça vai ter? Como é que você consegue levar um relacionamento assim? Onde um só fica impregnando o outro de pontos negativos. Não é legal, porque assim, nem a gente gosta de se deparar com os nossos pontos falhos. Aí você imagina o outro falando o tempo todo, é como se fosse um espelho. Fica o tempo todo refletindo aquele lado que a gente não gosta muito. Quando a gente fala sobre o lado luz e o lado sombra, todo mundo tem. Né? E aí muitas vezes, a gente quer encobrir aqueles defeitos que a gente tem. Eu sou muito indecisa. Eu sou indecisa. Se colocar duas cores ali para mim, eu prefiro ficar com as duas, porque eu sou indecisa, é um problema que eu tenho, né? Eu preciso lidar com isso todos os dias. E se eu sei que eu tenho essas questões, em muitos momentos eu não gosto de ficar lidando com isso. Não gosto, porque é um ponto falho. Eu sei que eu tenho que aprender a lidar com isso, mas em muitos momentos eu acabo abafando, deixando para lá. Se o meu parceiro fica falando isso o tempo todo, isso acaba desgastando o relacionamento. Isso acaba deixando o relacionamento cada vez mais, vocês acabam se distanciando cada vez mais emocionalmente, porque vocês querem falar o menos possível. Aquela coisa, se eu iniciar esse assunto, eu percebo que ele ou ela vai começar a me agredir, vai começar a falar coisas que eu não quero ouvir. Então, se eu retomar esse assunto, vamos supor que existe um conflito sério entre vocês, vamos supor que seja uma falta de intimidade, vocês não estão tendo sexo há muito tempo. Então, esse assunto ele precisa ser abordado. O que está acontecendo? Você perdeu o interesse, não sente mais aquela admiração por mim, desejo. É o momento de vocês chegarem a conversar. Só que nesse ponto vocês não conseguem, por quê? Medo da resposta também. O que será que ele vai me dizer? O que será que ela vai falar a respeito disso? Será que eu vou saber lidar com isso? Será que dependendo do que ela me disser, eu vou conseguir resolver essas questões? Então, muitos casais acabam não abordando sobre os conflitos porque tem receio do que o parceiro vai dizer. Receio do que vai falar. Isso por quê? Porque vocês já estão ficando afastados emocionalmente. Percebe como é que vai acontecendo? Então, é assim, muita intimidade, muita liberdade, vocês se acham no direito de falar tudo que está aqui engasgado. A gente tem que ter filtro, gente. Porque da mesma forma que você pode falar o que vier à sua mente, o parceiro também acaba fazendo isso. Vocês acabam se ferindo. E é onde também o relacionamento fica carregado de mágoas e ressentimentos. Quando você ouve aquilo que muitas vezes te machuca. Eu falo que em muitos relacionamentos, a José está dizendo que já se sente assim, né, José? Muitos relacionamentos a gente entra no piloto automático. Por conta dessa correria do dia a dia, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Que a gente fala, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Casamos, que legal, vamos iniciar uma família, já tivemos nossos filhos, agora vamos correr que a gente precisa, né? Viver da melhor forma possível. Então fica cada um batalhando do seu jeito, cada um indo atrás dos seus objetivos, porque depois se juntam no objetivo comum. Então vocês entram no piloto automático, vocês não percebem essas atitudes que vão minando e que vão afastando vocês cada vez mais, que vai minando o relacionamento. Vocês acabam não percebendo justamente por isso, porque vocês entram nesse piloto automático. É uma zona de conforto, é uma zona conhecida. Ela não é confortável, mas ela é chamada de zona de conforto porque é uma zona conhecida já por vocês. Então, vocês vão levando esse relacionamento dessa forma. Só que vai chegando um momento
que vocês vão se sentindo desconfortáveis. É quando começam a surgir os desconfortos. Quando começa a surgir os desconfortos, é porque não tem alguma coisa aí não tá legal. Alguma coisa tá pegando nesse relacionamento. Vocês, sozinhos, muitas vezes, vocês não conseguem enxergar o que é. Vocês até pensam, é diálogo que a gente não tem. Mas o problema não é o diálogo. A falta de diálogo é só o sintoma. A falta de diálogo é um sintoma, o ciúme é um sintoma, a agressividade é um sintoma, as palavras bruscas, os maus tratos, isso tudo que vocês veem são sintomas. Por isso é que muitas vezes o casal sozinho não consegue sair do emaranhado que se colocou, porque não consegue identificar a raiz do problema. O que é que está causando tanta agressividade? O que é que está causando tantos maus tratos? O que é que está causando tanto ciúme e tanta desconfiança nessa relação? O que é que está causando tantas críticas? O que é que está causando a falta de diálogo? O que é que está causando o afastamento entre vocês? Vocês conseguem ver o afastamento. Eu postei esses dias, eu falei sobre um iceberg. Os problemas, o que vocês veem, são a ponta do iceberg. Então, muitas vezes vocês procuram ajuda porque vocês só estão conseguindo ver os problemas na ponta do iceberg. A raiz está ali embaixo, imerso naquele montão de água ali do iceberg. Está lá embaixo. Então, lá vem medos, vem fragilidades, vem instabilidade emocional, traumas de infância. Tudo está ali embaixo, né? Que serve muitas vezes na nossa relação, acaba acionando alguns gatilhos, e é isso que faz vir toda essa emoção que você sentiu ali embaixo, porque tá ali embaixo. Então, vem aquela emoção de algum comportamento que pode ser um comportamento muito simples para muitas pessoas, mas para você pode ser algo muito sério, justamente porque vem carregado de emoção. Disparou um gatilho aí e ele vem carregado de emoção. Desde lá de trás. Por isso que é importante a gente se conhecer, gente. Por isso que todos os psicólogos falam de autoconhecimento. Por isso. Você precisa se conhecer, você precisa descobrir seus entraves, suas falhas, o que nessa relação está impregnando mais, o que você está tendo mais dificuldade. Eu vivo fazendo pesquisas nos meus stories. Onde você tem mais dificuldade? E isso, muitas vezes, não é para mim, é para que vocês mesmas, percebam o que é que está faltando para você ser melhor, para você mesma. Eu tenho mais dificuldade com relação à intimidade. O que está acontecendo? Sempre foi assim? É de uns tempos para cá? É para que vocês possam pensar sobre aquilo. Essas perguntas que eu faço são para uma autorreflexão. É para vocês pararem para perceber um pouco o que está acontecendo no mundo interno de vocês. O que está acontecendo lá no fundinho? Eu falo que o nosso inconsciente, gente, ele é responsável pela grande maioria dos nossos comportamentos. E se a gente não sabe, né, por que a gente anda agindo de determinada forma, o nosso inconsciente ele tem a resposta. Tá bom? Laura está perguntando aqui, qual que é o momento de fazer terapia de casal? Laura, quando vocês não estão conseguindo sozinhos a lidar com os conflitos da relação. É como eu expliquei, o casal, ele vê os problemas ali na ponta do iceberg. É isso que o casal consegue ver. Mas se não atuar na raiz do problema, e que muitas vezes é uma raiz dolorosa, sim, porque traz conteúdos muito lá de trás, carregados de emoções. Se não lidar com isso, é a mesma coisa que você tratar uma ferida e você sabe uma escara que você não tira aquela parte de cima assim e não vai colocando remedinho ali para ir fechando? Não tem jeito, você não cicatriza uma ferida se você não colocar o medicamento certo, se você não atuar na própria ferida. É a mesma coisa. Então, se vocês não conseguirem identificar a raiz do problema, vocês não conseguem resolver o que está acontecendo ali. Fica cada vez mais difícil. O que mais, gente, que vai acontecendo também? Falta de tempo. Uma das atitudes que afasta os casais, a falta de tempo.
Como eu falei, são muitas rotinas, são que vão impregnando a relação, rotinas com relação ao trabalho, a fazeres domésticos, a tarefas domésticas. O trabalho que muitas vezes eu falo que a gente carrega para dentro de casa, nosso trabalho a gente carrega na nossa mente. A gente sai do nosso trabalho muitas vezes, sai de lá trabalhando, chega em casa trabalhando, senta no sofá e continua trabalhando. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas de ficar ali com isso na cabeça, você não tá nem de corpo nem de alma. Você pode até estar de corpo, mas você não tá de alma ali na sua casa, com a sua família, no seu lar. Você ainda está lá no seu trabalho. Então, cadê o espaço para você, casal? Quando eu e Wagner, a gente começou o nosso namoro, a gente gostava de viajar, então a gente ia numa sexta-feira e voltava no domingo à tarde. E esse tempo todo que a gente ficava junto, era o nosso tempo. Era o nosso momento. Era um momento onde a gente podia se conhecer cada vez mais, se olhar nos olhos, se conectar. Eu falo que essa conexão que a gente criou lá atrás, e de tanto que nós mantivemos isso até hoje, através de muito diálogo e através de muitos planos que nós fazemos, são duas formas que a gente alimenta demais a nossa relação. Isso tudo, eu falo que nutriu demais o nosso relacionamento. E sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente está sempre saindo junto. Então, a gente costuma fazer as nossas caminhadas juntos. Quem me segue, quem acompanha meu dia a dia lá no Store, sabe que a gente gosta de tomar café juntos. Todos os dias a gente para. Nada de celular, tá, gente? Vocês têm que separar isso. Hoje o celular, ele está sendo pivô de muitas separações. Por quê? O casal não está sabendo dosar isso. Fica o tempo todo próximo de quem está distante e distante de quem está próximo, ali do lado. Fica distante. Saibam dosar. O celular, em muitos momentos, ele está sendo um perigo no relacionamento. Há um tempo atrás, vocês não ouviam dizer que a televisão era um perigo? Que a televisão era um perigo. Mas por quê? Não é a televisão que é um perigo. Perigo é você lá no controle, o que você vai colocar lá para você assistir? A mesma coisa o celular. O celular, gente, ele é muito bom. A internet é excelente. Eu falo que foi a melhor coisa, né, que criaram na nossa vida. Senão, eu nem estaria aqui com vocês hoje sem internet. Então, é fundamental? É primordial? Sim. Mas a gente tem que saber colocar limites. A gente tem que saber dosar isso. Vocês estão ali, uma coisa que eu não admito, na hora do almoço, eu sempre gosto de montar aquela mesa do almoço. Para mim, para o Wagner e para a Giovana, a gente monta a mesa e é o nosso momento. Nem que a gente não precise ficar conversando, mas é o nosso momento, nada de celular. Nada de TV, nada de celular. É o nosso momento. Porque hoje, os afazeres, a correria, o estresse, está tomando todo o nosso tempo, está tomando todo o nosso espaço. Cuidado com isso. Cuidado. Se vocês têm filhos também na relação, é normal que em muitos momentos vocês não queiram deixar os filhos de vocês. Mas é importante que você casal, tenha seu tempo e os filhos também um pouquinho longe dos pais. Deixa com os avós, deixa com os tios, deixa com um amigo muito próximo. Separa um pouco para que vocês possam ter esse tempo. Ah, não tenho como. Tem que encontrar prioridade na vida de vocês. O tempo para o casal tem que ser prioridade, gente. Vocês pensam que é besteira? Vocês pensam que é clichê de psicólogo? Não é clichê de psicólogo. Esses momentos a dois é o que vai regando, vai nutrindo essa plantinha chamada casamento. Vocês têm que ter esses momentos. Nem que for, que eu falo muitas vezes, gente, não tô falando nada muito caro não, tá? Porque eu sei que a situação tá complicada. Nem que seja para vocês irem até a esquina tomar um café da manhã, e que esse café da manhã não seja chegou lá, comeu e saiu. É um momento, quando eu vou tomar café com o Wagner, a gente fica quase 1 hora ali. A gente fica conversando muito, a gente fica trocando ideias, a gente fica fazendo planos. E isso enriquece demais, demais a relação conjugal. Não deixa isso passar batido, tá?
Eu repito sempre, é muito importante. Outra coisa também, outra atitude que vai afastando muito o casal é falta de carinho, falta de afeto. Justamente por isso, porque vocês ficam no piloto automático e vocês não percebem que nós somos, gente, nós somos seres humanos carregados de pensamentos, emoções, sentimentos. Não somos só comportamentos. Nós não somos só para viver, nós não temos só que viver no piloto automático. A gente tem que parar um pouco para analisar, pensar o que é que está acontecendo. Muitas vezes, né, chega o parceiro em casa, de um dia de trabalho, e a mulher já começa a falar um monte de coisa, então, ao contrário, para um pouco, fica um pouco em silêncio, analisa o estado de espírito de quem chegou, do outro, perceba como é que está o ânimo dessa pessoa. Foi legal o dia? Foi bacana. Quer falar sobre o seu dia, como é que foi? Fala um pouquinho sobre o seu dia. Vocês ficaram afastados. E a pessoa, ela não é mais como ela era há 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. As pessoas vão se modificando. Então, todos os dias, sentar um pouquinho e conversar, saber como é que foi o dia, olhar nos olhos. Hoje eu e o Wagner, a gente trabalha junto. E tá sendo super bacana, tá sendo super enriquecedor isso. Para muitos casais, isso foi o fim de muito casamento. Quando ficaram ali juntos. Nós ficarmos juntos só nos uniu mais. Só que a gente precisa ficar atento, porque os humores, eles acabam se alternando, e isso é totalmente normal, tanto o meu como o dele. E é legal que eu perceba, tem dia que ele não vai estar muito legal, pode ser até hormônios isso, né? Hormonal. E eu também. Tem dias que muitas vezes eu não quero falar muito, não estou muito disposta a ficar brincando, rindo. E ele reconhece esse meu tempo, né? Eu falo que é o meu momento. Não tô muito legal hoje. Não aconteceu nada. Quando acontece, eu falo. Ele é a mesma coisa. Então, é a gente ter a sensibilidade de perceber como é que está o outro. Então, se nesse momento é aí que eu falo, né, que o casal muitas vezes ele se perde, quando ele passa a não se olhar mais, ele passa a não se aproximar mais, não fazer nenhum carinho, não dar nenhum abraço. Chega por trás, assim, sua esposa tá lá na cozinha, chega por trás, dá um abraço, dá um beijo. Esse aconchego, essa aproximação é extremamente importante e essencial na relação de vocês. Isso não pode faltar. Nem que de repente você deixe um bilhetinho, né? Ele olha a agenda dele todo dia, vai lá, coloca um bilhetinho, coloca umas palavras carinhosas. No WhatsApp, vai lá, você sabe qual é o melhor momento, a hora que ele está chegando no trabalho, passa uma mensagem carinhosa para ele. Isso é legal, isso é bacana. Também alimenta a intimidade de vocês para quando vocês à noite estiverem mais próximos. Vai alimentando o momento de vocês, tá? A Ana está dizendo aqui, diálogo é fundamental mesmo. Fritz, meu amor em excesso e meio excesso de cuidado prejudicou bastante meu relacionamento. Exatamente, Fritz. E aí também tentar analisar, né? Por que desse amor em excesso? Eu falo muito, gente, para a gente voltar o nosso olhar para nós mesmos. Porque a gente acaba olhando só depois que o relacionamento acabou. Não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. O relacionamento tá ruim, tá carregado de conflitos, está carregado de baixo astral, né? Fica falo que fica aquele clima pesado na relação. Analisa o que é que está acontecendo e percebe o que é que você pode fazer para mudar isso. Olha mais para você mesma, né? Esses dias eu estava atendendo uma paciente e ela reclamou das atitudes do parceiro. Em algum momento eu perguntei como estavam as atitudes dela em relação a ele. E aí ela começou a dizer, né, que ela estava passando por alguns problemas e que naquela semana ela foi, né, teve algumas atitudes aí não muito legais com relação a ele. E eu falo que existe muito a reciprocidade, né, a lei da reciprocidade. Então, percebam o tratamento que vocês estão dando para o seu parceiro, que muitas vezes pode ser repetido.
Ah, então hoje tá tudo certo, Fritz? Que bom, fico feliz. E aí também o que vai acontecendo muito na relação que vai afastando demais o casal? Brigas, desentendimentos, impasses, né? O que acontece? A gente não entende muito as diferenças que existem entre o casal. Quando vocês se uniram por afinidades. Existiam gostos que vocês compartilhavam, né? Pontos de vista também que vocês compartilhavam. Só que nessa época de encantamento não se fala muito sobre o que não concorda. Não se fala muito. Eu até não gosto muito, né, daquele tipo de música, mas assim, a gente ouve, porque lembra, a gente está mostrando o nosso lado luz. Então a gente ouve, é bacana, a gente tem uma paciência, né? Tem uma paciência, a gente vai levando, tá tudo gostoso. Depois de um tempo, aquela música que a gente ouvia, a gente não quer ouvir mais. O parceiro fala, nossa, você mudou? Não, na verdade eu nunca gostei, né? Mas eu deixava passar. Então, assim, nesse momento, se a gente não tem a expertise de levar essa relação adiante, acabam surgindo muitas brigas, porque de fato vocês são diferentes. Vocês já perceberam as diferenças entre vocês? Já perceberam? Eu tenho inúmeras diferenças com o Wagner. Inúmeras. Só que isso não impede que a gente prossiga nesse caminho juntos e que a gente tenha muitos planos e que a gente queira estar se completando todos os dias. Eu não quero que ele seja igual a mim, também isso ia ser chato demais. E nem ele também. Então, tem muitas vezes que a gente percebe que o nosso ponto de vista é diferente, a gente entende isso, a gente respeita o ponto de vista e ponto. Isso que é bacana. Aí, o que acaba surgindo também, né? Muita falta de respeito, gente. Muita falta de respeito, principalmente com relação a essas diferenças. A gente passa a agir de uma forma que a gente impõe as nossas opiniões. A gente quer que o outro pense da mesma forma que a gente pensa. Mas isso não vai acontecer. Ele pode até, de repente, em algum momento, em prol de ter uma boa relação, para que vocês fiquem bem, para que vocês fiquem em paz, em harmonia, para que esse relacionamento fique tranquilo, pelo menos naquele dia. Então, vai se deixando passar. Só que querer impor a sua vontade sempre, que a sua vontade ela tem que prevalecer sempre, é muito complicado para o outro. Porque você vai agindo de uma forma muito desrespeitosa com o jeito de ser do outro. Você olhar para ele, para ela e perguntar: como é que você pensa? O que você pensa a respeito disso? O que você acha que pode ser diferente? Como que a gente pode modificar isso? Ouvir. Ouvir é primordial. Quando a gente não ouve o outro, a gente falta com respeito com o outro. A gente falta com respeito. E aí, gente, o que acontece? Acaba se abrindo um abismo enorme entre vocês. O afastamento vai ficando cada vez maior. O José está perguntando, e quando o nosso parceiro passa a fazer tudo aquilo que abominava no namoro? Onde foi que mudou? José, depende, né? O que é que o parceiro agora começa a fazer que abominava? Kleber, boa noite. Depende do que é, né? As pessoas mudam, como eu falei. As pessoas mudam o ponto de vista, mas muitas vezes também ocultam o que gostam para poder ficar em paz com o parceiro, para poder ir levando o relacionamento. Só que chega uma hora que a nossa vontade de sermos nós mesmos, essa vontade, ela vai ficando, ela quer aflorar. A gente quer sair daquela caixinha que a gente se colocou para ser o marido ou para ser a esposa perfeita. A gente acaba querendo sair dali, a gente acaba querendo ser nós mesmos. Por isso que eu falo que desde o início, gente, desde o início, se alguém aqui está namorando, né? Eu tenho bastante paciente também que só namora. Se vocês estão namorando, sejam transparentes.
Falem sobre o que vocês gostam, o que vocês não gostam, sejam claros, maduros. Que seja um relacionamento maduro, um relacionamento carregado de muita transparência, muito senso de humor, mas que vocês falem o que vocês querem, falem sobre as expectativas de vocês, para que depois, quando vocês estiverem juntos, vocês não se frustrem. Porque é muito ruim você perceber que tinham coisas que você queria fazer. Na época de namoro, seu parceiro ou sua parceira nunca quis fazer isso. De repente, você até deixou para lá e agora você começa a perceber essas atitudes. É o momento de perceber. Essa pergunta que você me fez, José, onde foi que mudou? É uma questão de você chegar a abordar. Por que isso agora? O que aconteceu? Não de uma forma agressiva. O diálogo assertivo. Diga, né, essas dúvidas que você tem. De onde foi? Como foi que isso tudo aconteceu? Mostre para sua parceira que você está querendo ouvir, que você quer perceber o que foi que mudou. O Kleber está dizendo cumplicidade, transparência é fundamental, muito diálogo. Exatamente, Kleber. Só que aí é como eu falei, gente. A gente entra no piloto automático e não percebe as coisas vão acontecendo. O relacionamento ele vai tomando um formato que depois é difícil a gente conseguir mudar. Não é impossível, mas em alguns momentos precisa de ajuda. Então eu falei que essa falta de respeito, ela também vai criando um abismo entre vocês. Uma ponte, muitas vezes, não é nem suficiente, vocês não conseguem mais juntar essa ponte, vocês não conseguem mais se aproximar. Vocês até tentam, cada um no seu espaço, cada um com as suas dores, cada um com as suas fragilidades, cada um com seus medos. Da mulher achar que só ela tem os seus medos, tem as suas fragilidades, o parceiro também tem. Só que muitas vezes não demonstra, não fala, não expõe tanto quanto ela. Mas isso não quer dizer que não sinta. Só pelo fato de não dizer, não quer dizer que não sinta, tá? E eu vejo muito isso em terapia de casal. A mulher, muitas vezes, ela se surpreende com o que o parceiro vai passando nas terapias. Não se surpreendam. Somos feitos de pensamentos, sentimentos também. Não somos só comportamentos, tá? Os dois, independente do sexo. Então, o que muitas vezes você acha que só magoou você, também pode ter magoado e muito o outro. A única diferença é que ele não fala e ele não fica expondo isso o tempo todo, mas não deixa de existir. Tá lá na cabecinha dele, são pensamentos, gente, pensamentos ruins que ficam muitas vezes ruminando ali na relação em formato de mágoas, de ressentimentos, rancores. Existem, tá bom? Pensar que só a gente tem isso é um erro muito grande também nos casamentos. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Isso, Kleber. Isso, ele está falando aqui, né? Deixar de ser esponja e sim ser filtro. Sim, eu acho que acho que cabe muito aí também essa parte que a gente fala. Se a gente quer um relacionamento longo, duradouro, a gente precisa saber ceder. A gente precisa saber relevar. E eu acho que é isso que você está dizendo aí. A gente não pode levar o nosso relacionamento tão a ferro e fogo. O autoconhecimento, perceber que deixou com tanto medo, com os receios, e automaticamente também perceber que o outro também tem tudo isso. Quando vocês conseguem perceber esse lado emocional do outro, vocês conseguem essa conexão que eu falo que é tão importante entre o casal.
Aí, o que vai acontecendo também, gente? Outra atitude que separa demais os casais. Acontece a desconfiança e o ciúme, né? Se não existe um motivo, se eu perguntar para vocês exatamente assim, mas seu parceiro já deu algum motivo para isso? Não, nunca deu. Ou sei lá, já deu alguns anos atrás, aconteceu uma pequena coisa, né? Perceba se esse ciúme, se essa desconfiança é sua. Porque como vocês, com o passar do tempo, ficaram no piloto automático, vocês não têm muitos momentos de diálogo, vocês não falam mais sobre como vocês se sentem, vocês se afastaram emocionalmente, automaticamente vocês acabam entendendo que, de repente, o outro está interessado numa outra pessoa. Ou que a sua parceira também está tendo um olhar mais atrativo por outra pessoa. Começa mesmo a vir esses ciúmes. Por quê? Se de repente eu não estou sendo alvo de desejo do meu parceiro, se de repente eu percebo que ele não tem mais aquela admiração por mim, já fica aquele pontinho de interrogação aqui em cima, né? E agora? Será que está se interessando por outra pessoa? Então, lembra que eu falei? O ciúme, ele tá lá na ponta do iceberg, né? É o que você consegue enxergar. Você enxerga que tem ciúmes, você enxerga muitas vezes o ciúme do seu parceiro, tá ali na ponta. Mas o que é que tá aqui embaixo? Por que isso? Muitas vezes uma necessidade de autoafirmação. Seu parceiro, sua parceira precisa disso? É o momento de vocês conversarem. Tentar entender qual é o momento do seu parceiro. A Elisângela tá perguntando aqui, né? Gente, a minha garganta tá ruim, tá? Eu falei no início da live. Eu tô tomando aqui meu chá, mas esse tá raspando. A Elisângela tá perguntando aqui, né? Depois de tanto tempo sem essa parceria, ainda tem como resgatar? Tem sim, Elisângela. Tem. A gente só precisa descobrir onde isso se perdeu. Eu falo que é como se fosse um tesouro que a gente perdeu durante a trajetória, durante o nosso caminho. Vocês estão lá no piloto automático, em algum momento esse tesouro se perdeu. Essa conexão se perdeu. Em que momento foi que vocês se perderam? Faça essa pergunta. O que foi acontecendo ali não, eu me lembro que 3 anos, 4, é uma das perguntas que eu mais faço para os meus pacientes, né? 3 ou 4, sempre aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, tentar entender, ressignificar. Como eu falei, os dois têm seus motivos. Os dois têm. Quando acaba tendo um certo tipo de comportamento, eu até fiz uma pergunta assim na live anterior. Por que fazemos o que fazemos? Existe sempre um porquê daquele tipo de comportamento. Tentar entender por que o outro agiu de determinada forma, por que ele age de determinada forma. Quando a gente muitas vezes começa a analisar o passado do parceiro, com quem que ele viveu, seus pais, como é que são seus pais? Eu faço muito isso hoje, até comigo. Eu fico prestando muita atenção nas conversas da minha avó, as conversas da minha mãe, porque foram coisas que eu ouvia quando eu era criança. Então, possivelmente, eu ainda tenha muitas crenças limitantes por conta do que eu ouvia. Mas isso é ruim? Não é que é ruim. As pessoas passam aquilo que elas aprendem. Você passa para os seus filhos aquilo que você aprendeu. Possivelmente, seu marido aprendeu coisas com os pais, com os criadores, e veio replicando isso na relação de vocês. Para isso, a gente precisa ter um olhar clínico e perceber que, de fato, né, não é uma coisa que é da própria pessoa. Ela aprendeu e veio carregando tudo isso na bagagem para o relacionamento de vocês, o que possivelmente afetou em muito essa relação. E com certeza ele não vem, não é só ele que vem carregado com essa bagagem. Os dois vêm com as suas bagagens, vêm com seus conflitos, com seus medos, com as suas inseguranças, com as suas fragilidades, com os exemplos que tiveram dos relacionamentos na família. Então acho que é assim, inconsciente, vamos replicar. E muitos casamentos estão errados por conta disso.
Ah, o Kleber tá dizendo aqui, vai dar certo o chá. Ai, tomara, Kleber. Tomara. Minha ferramenta de trabalho. Kleber tá dizendo aqui, né, o que você acha de senhas ou segredos em celular. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Tudo bem que cada um tenha que ter a sua individualidade, a sua particularidade. Temos as nossas particularidades. Mas eu acho assim, Kleber, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria mente, porque ela prega umas peças, né? Então, a gente começa, né? A gente sabe que o nosso celular é bloqueado, então a gente sabe que a gente pode acessar qualquer coisa. Extrema liberdade num relacionamento, eu acho que ele é perigoso, a não ser que você saiba dosar isso muito bem. Para que você mesmo possa colocar limites nos seus comportamentos. A gente tem que lidar com isso durante toda a nossa vida conjugal, a nossa história conjugal. Quando a gente coloca uma senha ali, a gente sabe que a gente pode acessar qualquer lugar, que o nosso cônjuge não vai perceber isso. E muitas vezes a gente acaba se colocando em situações que muitas vezes a gente não consegue sair. Eu falo que é como se fosse uma droga, né? A gente não sabe qual vai ser a nossa reação. Eu nunca provei nada. Justamente por isso, porque eu tenho medo da minha reação. Será que eu vou conseguir parar? Será? Eu não sei. Por via das dúvidas, eu nunca fiz. Então, tem coisas que eu posso dizer, não nem como psicóloga, né? Eu posso dizer até como mãe de família, casada há quase 19 anos, né? Eu tô com ele, vai fazer 21 anos de relacionamento agora em fevereiro. E eu posso dizer que tem coisas que a gente tem que colocar limites na gente mesmo. Antes do outro se ofender com uma senha que a gente colocou no nosso celular, eu acho que a gente tem que entender o porquê essa necessidade de colocar uma senha no celular. Por quê? O que a gente não está querendo que o outro veja que a gente está fazendo? Se é uma coisa que a gente não quer ver, eu acho que não é uma coisa legal. Eu acho que não é uma coisa legal. Porque eu falo, gente, casamento é transparência. Aí, mas perceba o que é que você busca, né? Eu falo assim, o que é que você busca? O que de repente naquela relação não está sendo suficiente para você? O que está faltando no seu parceiro? Tenta encontrar. De repente, alguma coisa que vocês dois querem, mas como vocês não falam sobre isso, vocês acabam buscando encontrar na internet, busca em filmes, aquilo que você não está encontrando na sua relação. Se de repente você chegar, abrir o jogo com o seu parceiro, de repente você percebe mais afinidades ainda. E que vocês vão poder, olha que legal, né? Aquilo que você está vivendo ali no virtual, de repente você pode viver na sua própria relação. Olha que bacana isso. Quando vocês se conhecem, quando vocês conseguem essa conexão. Percebe como é legal? Quando você se aproxima de uma forma transparente e vocês conseguem mesmo ter esse diálogo assertivo na relação. Que mais, gente? Ó, uma outra atitude que afasta demais os casais é a falta de cuidado com o outro. A falta de cuidado. É de novo piloto automático, né? E a gente passa a não olhar mais para o outro com o mesmo zelo, com aquele mesmo zelo, com aquele mesmo carinho. A gente não tem mais aquela vontade de cuidar do outro como a gente fazia antes. E aí eu falo que muito do que nos impede são as mágoas que estão aí no caminho. É um exemplo, vai. Lembra aquele cafezinho que você levava para ele ali no sofá? Isso é um mimo, é uma delícia isso. É um cuidar, é você cuidar do outro, é você cuidar da relação. E aí você passa a não fazer mais, porque no seu íntimo tá ali carregado de mágoas e ressentimentos e rancores. Aí você passa a não fazer mais.
Aquilo de você pegar a maleta do seu parceiro, ou sei lá, limpar, pegar aquele sapato, aquele cuidado mesmo, né? Olhar no guarda-roupa dele para ver se de repente não colocou lá uma camisa que já está usada, que tem que lavar. São coisas pequenas, estou dando aqui exemplos pequenos. Aquele cuidado que você tinha antes, passa a analisar, né? Cada casal tem as suas particularidades. Perceba aquilo que você fazia antes e que você deixou de fazer. Aí a pergunta principal, por que deixou de fazer? Por que deixou de fazer o que você fazia antes? São coisas que vão sumindo do relacionamento. É como se você deixasse de regar aquela plantinha. Ela vai secando. A Conceição está dizendo aqui, né? Tanta coisa aconteceu e eu não sinto mais vontade de fazer isso. Esse não sentir mais vontade, Conceição, é quando existem muitas mágoas aí nessa relação. Você não tem mais vontade de agradar o parceiro. Você não tem mais vontade de fazer por ele. Mas aí é que tá, gente. A relação ela fica fria, fica distante, não fica mais gostosa, não fica mais leve, não fica mais saudável. Que vantagem? Que vantagem de você levar um relacionamento assim? O que você está ganhando vivendo num relacionamento assim? Então é o que eu falo sempre, se você pensa em ficar mais 5, 10 anos com seu parceiro, tenta fazer diferente, vamos fazer diferente. O que está impregnando aí são as mágoas? Vamos tentar elaborar isso, vamos tentar ressignificar, vamos tentar entender, tirar essas pedras do caminho, né? Hoje eu vi um post bem interessante, né? Que fala que a mágoa é como se fosse uma chama acesa que você fica segurando para poder atacar no seu parceiro. Só que nisso de você segurar, quem se fere é você o tempo todo. Achei muito legal esse post. Foi muito claro ao elucidar o que acontece com as mágoas na relação. É muito difícil, gente, ficar carregando tudo isso. Carregar tudo isso para o relacionamento de vocês. Porque acaba gerando também muita falta de cumplicidade, muita falta de companheirismo. Cadê o apoio que existia entre vocês? Cadê o apoio? Se a gente não tiver esse apoio no nosso parceiro, se a gente não tiver esse apoio na nossa parceira, quem é que vai nos apoiar? Lembra? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, quem que vai nos apoiar? A gente ainda precisa continuar enxergando no outro aquele nosso amigo. Eu falo que a gente tem que ter ainda aquela amizade e a confiança. Confiança, gente, acima de tudo. Se a gente não confiar, como é que a gente vai abrir nosso coração? Se a gente não confiar, como é que a gente vai ser transparente? Se a gente não confiar, como é que a gente vai dizer para o outro que a gente gosta? Como é que a gente vai tornar a nossa relação gostosa? Se a gente não confia, a gente não se abre, a gente não se expõe. Se a gente não se expõe para o outro, a gente se torna muito vulnerável. Ou mesmo se a gente não confia e a gente quer expor alguma coisa, a gente se sente muito vulnerável, desprotegido, ameaçado. Olha aí a importância de você resgatar a confiança, Elisângela. A importância da gente resgatar a confiança. Entender que o outro é capaz de se modificar, de se transformar, sim. Gente, nós não somos uma pedra que a gente não muda de jeito nenhum. Em toda a trajetória, a gente pode aprender tudo que a gente estiver disposto a aprender. Se eu percebo que a minha relação tá ruim, se eu percebo que depende de mim e do outro, que essa relação ela seja transformada, eu vou começar por mim. É a lei da ação e da reação. Eu começo a me transformar. O que foi que eu fiz na trajetória, nesse caminho todo, que eu fui mudando?
automaticamente mudou também o comportamento do meu parceiro. Ah, mas só eu vou mudar? Não, a partir do momento que você começa a se transformar, que você começa a mudar, você começa a mudar, o outro também começa. Ação, reação. Como é que ele vai reagir da mesma forma se você está agindo de uma forma diferente? É essa pergunta que vocês têm que se fazer sempre. Como é que o outro vai agir da mesma forma se eu estou agindo diferente? Não tem como. É a mesma coisa que você querer que ele dê a mesma resposta para perguntas diferentes. Agora eu estou fazendo outras perguntas. Você está tendo outros comportamentos, você está tendo outras perguntas. Ele obrigatoriamente vai ter que elaborar outras respostas. E é aí que a dinâmica conjugal ela começa a se transformar, ela começa a ficar diferente. Todos nós temos a possibilidade enorme, uma possibilidade enorme de se transformar. Naquilo que a gente sabe que a gente precisa ser. Naquilo que a gente é de fato, a nossa essência. Eu pergunto muito também nos stories. Quanto você se perdeu nesse relacionamento? Quanto você se perdeu nesse relacionamento? Quanto você deixou de ser você? Quanto você abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos? Quanto você já se perdeu nessa história? Quanto você se perdeu em todo esse processo de querer manter a relação ali de qualquer jeito? Quanto você se perdeu? Não adianta você querer resgatar a sua relação se você não se resgatar. O autoconhecimento, ele tem que vir antes de qualquer coisa. Você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você gosta, o que você quer, o que você almeja, o que você planeja, seus sonhos, suas expectativas, suas fantasias. Você precisa se conhecer, você precisa saber o que você de fato quer. Para que você, sim, na sua totalidade, esteja inteira para o outro nesse relacionamento. Vocês precisam estar inteiros nesse relacionamento. Eu falava hoje para um paciente, você querer resgatar uma relação que já está conturbada entre vai e volta, vai e volta, vai e volta, onde vocês dois estão voltando da mesma forma, é a mesma coisa que vocês voltarem para um barco cheio de buraco. Quando vocês entrarem, ele vai começar a afundar de novo, porque vocês não se transformaram, vocês não se modificaram. A relação só se modifica, relação conjugal, ela só se transforma quando vocês se transformam. Quando você que está assistindo hoje aqui, quando você para olhar para si e percebe o que você tem que mudar em você. Não é você estar abrindo mão de você pelo outro, pelo contrário. É pelo contrário. Você começa assim a se enxergar, se olhar, o que você quer, o que você deixou de fazer por você em toda essa relação, volte a fazer. Volte a ficar feliz com você mesma, com você mesmo. Volte a fazer coisas para se nutrir. Para se nutrir. O José está dizendo aqui, não sei onde me perdi. Gente, se vocês estão perdidos, se vocês não estão se encontrando, automaticamente a relação também está perdida. Como é que a relação vai ficar se vocês não conseguem mais saber o que vocês gostam, o que vocês querem? O que vocês vão fazer pela relação se vocês não sabem exatamente o que vocês gostam? Quando vocês deixam de se desenvolver. Por que o autodesenvolvimento ele é tão importante? Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro. Vocês não transformam a vida de vocês, vocês não vão transformar a relação conjugal de vocês se vocês não se transformarem. Se vocês não olharem para si, o autoconhecimento é isso. Você vai olhar para você, perceber suas qualidades e vai perceber sim as suas falhas. Faz parte do processo. Eu tenho essas falhas aqui, eu tenho essas falhas. O que você precisa fazer para melhorar isso?
Vocês acham que quando eu comecei nas redes sociais, eu já comecei fazendo lives? Já comecei fazendo os vídeos? Mas eu precisei do meu primeiro ruim e eu precisei da minha primeira live ruim para poder chegar onde eu estou. Aí eu falo assim, mas essa live aqui hoje ela é perfeita? Não, não é. Hoje essa live ela está suficientemente boa. Os meus vídeos, eles são suficientemente bons. Para uma pessoa que já está aí na mídia há 5, 10, 15 anos, tá bem, né? Se a gente perceber, tem falhas. Mas essa pessoa também, ela não chegou àquela live magnífica que ela faz se ela não tivesse tido aqueles atropelos no início, se ela não tivesse tido aquelas primeiras lives dela, onde ela foi aprendendo muita coisa. Então, com a gente também é assim, tá? Muito na nossa vida a gente vai aprendendo. Mas a gente tem que ter o quê? Se eu não ficasse analisando os meus pontos falhos, se depois de cada vídeo eu não ficasse analisando, eu não teria aprendido a fazer outros melhores. Então, assim, se eu não olho para mim nessa relação, se eu não me percebo, se eu não me autoanaliso, eu não consigo enxergar os meus pontos falhos. Se eu não percebo os meus pontos falhos, eu só percebo os pontos falhos do meu parceiro. Se eu continuar só enxergando os pontos falhos dele, qual o controle que eu tenho para poder modificar? Ficar falando? Ficar falando, legal. Quanto tempo faz que você anda falando sobre as falhas dele? Quanto tempo faz? Ah, eu falo disso quase todos os dias. Adiantou? A pessoa só muda quando ela quer, quando ela acha que é conveniente e quando ela tem a percepção disso. Com certeza, seu parceiro também reclama de algumas coisas que você faz. Só que você ainda não teve esse discernimento, você ainda não teve esse insight. A partir do momento que você tiver esse insight, você olhar para você mesma, você começa a se modificar. Gente, eu acho que por hoje, eu acho que tá bom, né? Eu apontei aí as principais falhas, né? Principais atitudes que acabam afastando os casais. Eu espero que tenha sido bastante válida para vocês. E uma coisa que eu queria frisar muito, assim, é o poder da empatia no relacionamento. Percebam o quanto é importante vocês pararem para perceber o estado emocional do outro. Mas para isso, percebam também o de vocês. Através disso, vocês vão conseguir ter essa expertise que eu falo no relacionamento. Será que é o momento de falar? Será que é o momento de abordar esse assunto? Eu vou levar isso mais para frente, né? Vou esperar mais 1, 2 dias. Não é você colocar debaixo do tapete, não, tá, gente? Mas é vocês perceberem o melhor momento seu, melhor momento do outro. Pode até ser que seja o momento do outro, mas se naquele dia você não tá legal, você vai acabar falando coisas que vão magoar o relacionamento. Obrigada, Tati, tá falando que hoje foi top. Você também precisa ter esse discernimento sobre as coisas que você fala. Então, é a empatia, gente, olhar para si, olhar para o outro, autoconhecimento, importantíssimo no relacionamento, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui? A Ariane está dizendo aqui, né? Que aprende muita coisa. Gente, é o que eu espero, tá? Tá agregando sempre um pouquinho em cada live. Se vocês tiverem um assunto que vocês queiram que eu aborde na próxima semana, tá? Fiquem à vontade para colocar aqui. Essa live ela vai ficar disponível no YouTube para vocês. Completa, ela vai ficar lá disponível no meu canal do YouTube. Vai lá, Ledomene, só me procurar lá. Eu acho que ele vai disponibilizar, o Wagner vai disponibilizar amanhã para vocês lá. Tá bom? Carol! Chegou agora, Carol? Não tem problema, tá? Tô dizendo aqui que a live vai ficar disponível lá no YouTube para vocês. Tá bom, gente? Compartilha também. Vê, de repente, casais que estão precisando, aqueles casais que estão com problemas, que vocês falam assim, puxa vida, um casal tão legal, tão bonito.
e tá aí cheio de problemas na relação. Passa o meu Instagram também para eles, bom? Passa o meu canal do YouTube, com certeza agrega bastante. E olha, até que eu, né, com esse problema que eu tava na minha garganta, até que deu para concluir, eu acho que ficou legal, ficou bacana. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Engrandecem demais. Todos os comentários que vocês fazem, gente, é muito importante para eu poder sentir se o tema tá interessante, se tá bacana para vocês. Eu vou tentar aí. Tô tentando de tudo para curar da gripe. E eu espero agregar sempre um pouco mais em cada live. Tá dando certo, sim. Canal do YouTube, Ale Domene. Ale Domene. Só me procurar lá, você já vai me achar, tá bom? Gente, é isso. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui, todos os comentários, porque vão servindo de parâmetro para mim. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá no meu direct, eu respondo para todos vocês, tá bom? Grande abraço, uma excelente semana e que vocês possam fazer o relacionamento de vocês cada vez mais incrível, tá bom? Grande beijo no coração de todos.